Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Matheus, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus. Continuamos aí correndo os capítulos do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Estamos hoje iniciando o capítulo 7, né? Continuamos aí no Sermão do Monte, e o último capítulo do Sermão do Monte. Nós vamos refletir juntos hoje, lermos juntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e grupos aí, nos ajudando, né, em encaminhar, anunciar e espalhar a mensagem e a palavra de Deus. O mais importante de todos esses vídeos é a palavra de Deus. Nós lemos aqui, refletimos juntos sobre coisas, experiências, né, entendimentos, esclarecendo alguns versículos, mas o mais importante é você ouvir mesmo a palavra de Deus, você buscar a palavra de Deus, ter as suas próprias reflexões, acompanhar essa leitura, ouvir essa leitura, ler sobre a palavra de Deus, pois é ela quem transforma o homem. Beleza? Vamos para a nossa leitura então? Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltem-se não estraçalhando-se vocês. Peçam-lhes e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois a todo o que pede, recebe, os que buscam, encontram, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Até aqui. Glória a Deus. E aqui Jesus inicia essa parte, né, esse bloco de assunto do Sermão do Monte, falando sobre julgamento e a forma que não devemos julgar. Não julguem, ele inicia, né? Não julguem. E aí nós não devemos julgar? Não, na verdade devemos. Ele nos diz a forma que não devemos julgar. Não julguem como os hipócritas. E quem são os hipócritas? Lá no capítulo 5, quando nós estávamos iniciando o Sermão do Monte, Jesus também refutou e repreendeu os hipócritas. E quem eram esses hipócritas, né? Nós vimos que no original a palavra hipócrita vem do entendimento de que é um artista, aquele que encena, né? Aquele que demonstra o que não é real na sua vida, ou que não vive a realidade, né? E esses hipócritas aqui, a quem Jesus se refere, são os religiosos da época, os fariseus. E nós vemos por todas as escrituras, na verdade em todos os evangelhos, nós vamos ver Jesus repreendendo os fariseus, né? Jesus indo confrontar os fariseus, refutando os fariseus, né? Corrigindo a conduta errada religiosa deles. Porque eles eram os religiosos da época, aqueles que tinham a imagem, né? Que carregava a imagem de Deus, vamos dizer assim, aqueles que diziam conhecer a Deus. E esse foi quem mais Jesus corrigiu por conta das suas práticas religiosas. Na verdade, o que Jesus repreendeu neles eram as práticas religiosas sem a intenção e a essência do que é a religião, ou seja, o relacionamento com Deus. A prática da religião sem uma intenção correta, transformada por um coração misericordioso, amoroso, transparente, sincero. E era isso que Jesus refutou, né? E como que é a palavra? Confrontou
os fariseus nesse momento. E é essa a prática que Jesus diz para que não praticamos. Não julguem como os hipócritas. E aqui Jesus era muito didático e ele nos dá o exemplo de como não julgar e como julgar. Versículo 3 e 4 ele diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave em seu próprio olho? Como que nós vamos tentar ajudar ou julgar uma causa sem estarmos, sendo trabalhados nessa mesma causa? Ou seja, vamos falar que o outro está falando mal, sendo que nós ainda não nos corrigimos quando caluniamos ou falamos mal de alguém. Então é esse tipo de julgamento que Jesus nos repreende e que não devemos fazer de forma alguma. O julgamento hipócrita, aquele julgamento que não tem uma autoanálise e um autotratamento antes de querer ajudar ou julgar alguém que não seja você. Ele fala sobre tirar o cisco do seu olho, tirar a trave do seu olho para tirar o cisco do seu irmão. Como você pode tentar ajudar alguém se você nem está enxergando, eu vou te ensinar a enxergar, mas você mesmo não está enxergando. Dois cegos caem no buraco, um velho ditado, Então, assim, um não pode ajudar o outro a sair do buraco. E é exatamente isso. Essa hipocrisia tinha a ver com uma prática religiosa de que faltava a intenção e a essência do que ela realmente era. E aí ele diz: isso é o que nós não devemos fazer. Tentar tirar a trave, o cisco no olho do nosso irmão, sendo que tem uma trave no nosso olho. Ele fala: primeiro vocês tirem a trave do seu olho e depois pode dizer ao seu irmão: tem um cisco no seu olho, eu vou te ajudar a enxergar. E no versículo 6, um dito talvez um pouco mais complexo, de Jesus, e que muitos às vezes confundem o que ele diz assim: não deem aos cães o que é santo, não joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Ou seja, aqui mais uma vez ele estava falando da forma correta de julgamento e uma pré-avaliação antes de você querer corrigir alguém, querer falar alguma coisa para alguém. Os cães e os porcos, naquele contexto, para aquela cultura, eram considerados impuros, os que eram separados da pureza, da santidade de Deus. Então os cães e os porcos eram aqueles que, vamos dizer assim, trazendo para uma vida mais prática, os que rejeitavam, os que zombavam, os que escarneciam da mensagem de Deus. A esses não adianta tentar explicar e falar sobre o reino de Deus ou sobre a conduta moral dele, se ele não entende ou não quer, não é o momento, porque existe um momento e uma forma correta da mensagem de Deus. O tempo certo e a forma correta. Anunciar o reino de Deus, chegar para uma pessoa e falar: o reino de Deus chegou, arrependam-se. Beleza, pode ser que ela não queira ouvir mais nada além disso, e aí nós não vamos falar. Agora, se ela entende isso, entende quem Deus é, entende que ela é um pecador e que ela precisa dessa mensagem, aí nós vamos discorrer e falar sobre isso. Então aqui, mais uma vez, ele nos diz como devemos fazer esse julgamento. Então avalie antes de continuar anunciando uma mensagem. Versículo 7, ele fala sobre os pedidos: peçam-lhe e será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhe será aberta. Ou seja, a vivência desse julgamento, dessa prática, de tentar ajudar moralmente e espiritualmente qualquer uma pessoa, só tem uma forma: com a ajuda de Deus. E essa ajuda de Deus é traduzida no Espírito Santo. Esses mesmos versículos de 7 a 11, nós temos também em Lucas da mesma forma, só que Lucas nos dá um dado a mais no finalzinho. Aqui no versículo 11 de Mateus diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Lucas descreve assim, eu vou explicar para vocês. No 13, capítulo 11, versículo 13, Lucas escreveu assim: pois se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Para que a gente viva essa prática real da religião, da vontade de Deus, no ensino, na correção, no julgamento equilibrado, é só o Espírito Santo. E isso nós precisamos pedir, clamar a Deus, e Ele nos dará a melhor coisa que precisamos. O melhor pedido é o Espírito Santo, que nos capacita a viver todas essas coisas. Versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E aqui se resume os mandamentos que Jesus disse serem os mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que nós desejamos que eles façam a nós. Ou seja, sempre tendo compaixão, misericórdia e amor nos relacionamentos.
pois é assim que Deus nos trata e assim devemos tratar os nossos irmãos e os nossos próximos. Capítulo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Meus amigos, não é fácil viver o que Jesus nos chama a viver. Quando ele chama os discípulos, ele diz: aqueles que querem vir após mim, tomem a sua cruz e sigam-me. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. A porta estreita tem a ver com essa renúncia da nossa própria vida, do nosso próprio eu, do nosso egoísmo e da centralização na vida do indivíduo próprio, né? Nós temos essa tendência pecaminosa de vivermos para nós mesmos. E a porta estreita é viver aquém disso, na contramão dessa cultura e dessa vivência que o pecado gera e produz em nós. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. A vida de renúncia, de seguir a Jesus, de viver com o Espírito Santo a cada milésimo de segundo da sua vida, julgando equilibradamente, tratando com misericórdia, ensinando, repreendendo, mostrando o caminho, abrindo os olhos para que as pessoas vejam quem Deus é e quem elas são. É um caminho estreito e apertado. É um caminho de renúncia. É um caminho realmente doloroso muitas vezes. Mas existe uma grande recompensa na própria relação e nesse próprio caminho apertado com o próprio Deus conosco. E depois haverá sim uma grande recompensa com isso. A graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. E é até aqui que eu queria compartilhar com vocês, até o versículo 14, as grandes ênfases eram sobre como não devemos julgar como os hipócritas, como nós devemos julgar de forma equilibrada e primeiro tendo uma autoanálise, um auto-julgamento para que a gente possa ajudar o outro, pedindo a ajuda de Deus, pois só com o Espírito Santo nós podemos vivenciar isso. Vivendo isso, nós vamos cumprir a lei e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. E esse caminho realmente não é fácil, mas é possível e é maravilhoso vivê-lo com Deus e para Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, pois ela é tudo o que nós precisamos. Ela revela quem o Senhor é, quem nós somos, onde estamos e para onde vamos. Pai, que a Tua palavra alcance os corações, que os olhos sejam abertos para a verdade da Tua palavra, pois a verdade é quem nos liberta da prisão, da condenação do pecado. Que o Espírito Santo toque cada coração, Deus, através do poder e da unção do Senhor. Eu oro abençoando cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você.